Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro, desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. Vamos falar sobre a soja, vamos falar sobre os efeitos do El Niño, principalmente no sul do país, o estado do Paraná, e é para Curitiba que nós vamos agora, direto até o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, falar com o analista, o Edmar Gervásio, que já está conosco, a quem eu agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui conosco no Tempo e Dinheiro, Edmar. Obrigado, Sérgio. Estamos à disposição aí para poder auxiliar. Bom, efeitos do El Niño foram sentidos no país todo. E na safra 23-24, quais foram os efeitos diretos à soja do estado do Paraná? Lógico, a gente vai falar sobre produtividade, nós vamos falar sobre colheita, mas antes, os efeitos sobre a soja aí 23-24 no estado, quais foram? Infelizmente a safra 2023-24 é uma safra frustrada para o produtor paranaense. Então, no nosso último relatório, a gente já apontou uma perda no campo aí, superior a 10%, então já foram perdidos mais de 2,5 milhões de toneladas no campo. Então, isso vai impactar, de certa forma, o produtor, e principalmente porque você tem também um cenário de uma oferta maior no mercado internacional de soja. Então, isso, apesar de você ter uma quebra no mercado doméstico, o mercado mundial está tendo essa soja disponível, e isso acaba pressionando o preço, que acaba reduzindo essa rentabilidade do produtor, né? Infelizmente, hoje o número já está em 19,2 milhões de toneladas, a gente esperava colher no estado todo aí algo próximo a 22 milhões de toneladas, então é uma perda já relevante, e o cenário também não é favorável para os próximos relatórios, porque justamente apesar de a gente ter chuvas nos últimos 20, 30 dias que estancaram o aumento das perdas, entretanto, o que já estava afetado, dificilmente a gente vai ter uma recuperação. Então, o cenário é, de certa forma, adverso aí para o produtor paranaense de soja. Bom, além desse cenário, sem dúvida, prejuízos, os custos de produção que estão sendo, lógico, colocados na ponta do lápis, né? Tem agora os custos com relação à colheita e, lógico, o resultado com relação ao preço no mercado internacional, está assustando muita gente nesse sentido. A produtividade foi reduzida em muitas sacas, a média desta safra em relação à anterior, Edmar? A gente está trabalhando com uma produtividade em média de 3.300 quilos por hectare, né? Então é um volume aí já, vamos dizer assim, baixo, né? Em torno de 55, 60 sacas aproximadamente, que já é abaixo do potencial produtivo aí no estado do Paraná, que a gente espera produzir em média em torno de 3.800, 3.850 quilos de média para o estado. Obviamente que tem regiões aí que produzem acima de 4.000 quilos por hectare, né? Mas então nesse momento a produtividade também está bem mais baixa do que era se esperado inicialmente, e isso obviamente acaba impactando o produtor aí, que vai ter uma remuneração mais baixa, principalmente porque ele foi um tomador de custos nessa safra mais altos, né? Apesar que o custo hoje está em torno de 20% menor, se a gente comparar a novembro ali do ano passado, aliás, né? Então, esse custo mais barato vai refletir na próxima safra, mas na safra que ele está no campo, ele tomou um custo aí em torno de 15% a 20% maior que os custos atuais para a cultura da soja. Bom, e nesse momento, falando sobre o clima ainda, lógico, no foco das atenções, como é que está o avanço da colheita? Avançou bastante? Como é que está nesse sentido aí? Já tem um balanço parcial? A colheita, devido principalmente ao calorão intenso que a gente teve aí no final de dezembro e início de janeiro, em muitas regiões, especialmente a região oeste do estado do Paraná, o ciclo da soja ele foi encurtado. Então, houve, né, nessa região aí uma colheita super intensiva de soja, principalmente aí nos últimos 10 dias, pelas condições de clima favoráveis. Então, a gente tem aí dos 5,8 milhões de hectares esperados para essa safra no estado do Paraná, até terça-feira a gente tinha em torno de 19% colhido, mas durante a semana, aí, na quarta, quinta e hoje, a gente tem condições de clima bastante favoráveis. Então, essa colheita deve ter avançado bastante, e a gente deve ter aí, no mínimo, uma colheita de uns 300 mil hectares nesses dias. Então, provavelmente na próxima semana a gente deve chegar aí
próximo a 30% da área total colhida no estado do Paraná. De certa forma, uma colheita histórica, porque ela está bastante acelerada, se a gente comparar as últimas aí 10 safras, que a gente não tinha um ritmo tão pujante no estado do Paraná. Ou seja, o ritmo está bem avançado, talvez até mesmo batendo recordes aí em relação a outros períodos também. Agora, com relação a essa questão toda daquela fase final, praticamente, né? Nós temos aí a soja do ciclo tardio, ciclo médio, ciclo tardio, todas estão nas mesmas condições. Dá para poder fazer uma avaliação, diferenciar uma da outra, ou todas tiveram problemas aí relacionados, lógico, ao clima e essa situação toda agora de muito calor? A diferença, essencialmente, no estado do Paraná, é que a gente tem que as lavouras que foram plantadas bem no início do ciclo, lá da janela ideal de plantio, que foi em setembro, lá a partir do dia 10 de setembro, elas tiveram um impacto aí razoável, né? Ou seja, um impacto muito mais severo se a gente comparar as últimas lavouras que foram plantadas ali no final de outubro, início de novembro, que são as lavouras mais ao norte do estado. Todas sofreram impacto, mas essas últimas plantadas, elas pegaram esse calorão e a estiagem no estado numa fase que a planta ainda tem um grande potencial de recuperação. Então, com as chuvas que ocorreram, principalmente nos primeiros 10 dias de janeiro, propiciou uma recuperação dessas lavouras. Entretanto, no cômputo geral do estado, vamos dizer assim, o estrago já estava feito aí pela situação de clima ali na segunda quinzena de dezembro, que impactou basicamente mais da metade das lavouras que foram plantadas no estado, e elas estão se refletindo aí numa colheita menor nesta safra. Bom, e agora, lógico, essa questão toda com a safra de médio, ciclo médio, tardio, e a safra precoce, já tem ainda, do plantio precoce, ainda tem alguma questão relacionada já ao aparecimento de doenças, porque é uma fase decisiva também, né? Por enquanto, né, veio chuva, depois veio falta de luz, né, agora excesso de calor, né, propicia aí um cenário bem próprio, né, para o aparecimento de doenças, né? E a gente tem falado, inclusive, do ataque, né, da praga e da ferrugem. É um problema que está sendo registrado já nas lavouras do estado do Paraná, Edmar? O relato de campo aí do pessoal diz que teve realmente principalmente em algumas regiões após aí o volume de chuvas que a gente teve, que foi um impacto razoavelmente intenso, né? Que houve um custo maior para o produtor aí para manter essas lavouras, principalmente na aplicação aí de defensivos para tentar mitigar os danos que poderiam ocorrer, né? Infelizmente, junto com a questão climática que impactou a produção, você teve a questão da ferrugem asiática aí, que também trouxe impactos negativos para as lavouras, né? Mas, nesse momento ainda, né, apesar dos pesares, a gente pode ter uma boa safra considerando ou eliminando esses problemas que a gente teve aí no decorrer dessa safra. Bom, você falou logo no começo, Edmar, e a gente registrou também outros momentos aqui com relação ao custo dessa safra. É um custo mais elevado, está dentro daquilo que era esperado, é lógico, com os problemas aí da comercialização, porque os preços caíram bastante, né? Aqueles operadores, aqueles produtores que eventualmente estiveram ou estão descobertos em relação à proteção de preços, essa coisa toda, enfrentam problemas maiores. Mas é uma safra de um custo muito elevado aí no estado do Paraná em relação à anterior. O preço de venda e o custo é uma variável complexa, né? A gente falava aí há 5 anos atrás que a soja não bateria R$100. Então, ela bateu R$100 e depois a gente nunca imaginava que ela chegaria a R$200. E na pandemia ela chegou a R$200. Então, o produtor, no médio prazo, ele está, de certa forma, muito bem remunerado. Uma safra ou outra, pontualmente, ele, de fato, tem uma remuneração menor, mas pelos estudos que a gente tem no Paraná, o produtor, de certa forma, não fica no prejuízo, porque se a gente considerar que o custo de produção aproximado lá do ano passado, ou no início de janeiro do ano passado, girava em torno de R$80 a R$70 por saca de soja que seria implantada,
a gente tem um custo, por exemplo, de produção hoje em torno de R$ 66 por saca de soja no estado do Paraná. Então, se a gente está falando que tem uma comercialização entre 100 a 110 reais, essa saca, você ainda tem potencialmente uma margem. Claro que a gente está considerando isso num cenário ideal, numa produtividade média no estado, mas, de certa forma, a relação entre o investimento versus o preço de venda ainda assim de certa forma, remuneratória para o produtor, porém em menor grau, quando ele vendia a soja a 200 e ela tinha um custo de 55, 70 reais. Então, de certa forma, ele acumulou capital nesse período, com rentabilidade superior a 200% nas duas últimas safras, né, comercializando aí valores até acima de R$200 a saca, ficando uma média ano passado um pouco acima de R$160. Então, isso, de certa forma, o produtor, apesar que é compreensível, a gente sempre faz um negócio para que ele seja potencialmente o mais rentável possível, nessa safra ele está sendo menos rentável. Entretanto, ainda rentável para o produtor rural de soja no estado do Paraná. Bom, de alguma forma está se consolidando já a safra, é uma safra menor, já tem as perdas praticamente registradas. Agora, vocês chegaram a comentar a respeito de cifras. Dá para poder ter um cálculo assim? É lógico que dificilmente você vai bater e cravar, né? Não é uma mega sena, né, do final do ano, né? Mas dá para poder ter pelo menos uma estimativa de perdas em cifras. Vocês chegaram a falar em algumas cifras nos bilhões, aí, de 4, 5 bilhões de perdas em relação à safra anterior, é isso, Edmar? Exatamente. Hoje a perda no campo, aí, se a gente considerar a perda que a gente tem das duas principais culturas que estão no campo no momento, que seria a soja e o milho primeira safra, a gente pode falar uma perda entre 5,5 bilhões, aí, podendo chegar até 6 bilhões de reais no campo. Então, esse é um dinheiro que, de certa forma, deixa de ser transacionado no mercado. E, eventualmente, claro, no cômputo do Estado, o impacto é mínimo ou é praticamente nulo nesse sentido. Entretanto, em regiões localizadas, que têm um volume maior de produção e uma perda eventualmente maior, um município mais específico, né, isso deve gerar impactos pontuais, né, uma menor circulação dessa riqueza que deixa de circular, e isso traz impactos pontuais aí para o cenário paranaense. É um número grande, né? Ele trará principalmente um impacto na agricultura paranaense. Se a gente pensar que a gente tem um valor bruto de todas as atividades agrícolas aí próximos a 200 bilhões de reais, quando a gente fala um impacto de 5 bilhões, ela é significativa. Quando a gente fala também o PIB do Paraná acima um pouco de 600 bilhões de reais, se a gente está falando que vai tirar um percentual aí de 5 bilhões, 6 bilhões, isso realmente acaba sendo grandezas que pontualmente trazem impactos aí em determinadas regiões do estado do Paraná. Bom, e agora falando sobre milho, você falou da primeira safra, já avança bem a colheita do milho no estado, como é que está a situação? A colheita do milho, primeira safra, ela é uma safra de nicho hoje, né, no estado do Paraná. A gente tem uma ótima produtividade, produz aí em condições ideais acima de 10 mil quilos por hectare, né, chegando em regiões aí, regiões ao sul aqui do estado, como Guarapuava, Entre Rios, uma produção acima de 15 mil quilos por hectare. Então, a gente fala que é uma produção de nicho porque ela tem uma área hoje muito específica. Então, a competição com a soja, ela é muito ferrenha. Então, o produtor, na primeira safra, hoje tem uma opção muito, de certa forma, mais segura, que é a soja, e ele acaba plantando a soja em detrimento ao milho. Por exemplo, nessa safra, a gente plantou apenas 291 mil hectares, enquanto que a gente plantou 5,8 milhões de hectares de soja. Então, é uma relação, de certa forma, desvantajosa para o milho. Mas, ainda assim, é uma produção, como se produz mais, né, comparado à soja, mais, aliás, a gente tem uma produção esperada em torno de 2,6 milhões de toneladas para essa safra, uma redução já, comparado ao que se esperava inicialmente, que era algo próximo a 3 milhões de toneladas, de 300 mil toneladas no estado. Então, isso, de certa forma, também traz um impacto aí, em menor grau para as cadeias aí de aves que consomem muito milho no estado do Paraná, e suínos também, que tem um consumo elevado, que a gente é grande produtor dessas duas proteínas no estado do Paraná.
Mesmo com essa redução estimada, mesmo com esses números causados, aí, lógico, esses prejuízos causados pelo clima, ainda deve ser maior do que a safra do ciclo 22-23 ou ficar bem próximos ali dos números com relação ao milho? Deve superar ou não? Será uma safra bem menor, né? Principalmente pela redução de área, né? A gente teve uma safra anterior com mais de 370, em torno de 370 mil hectares, salvo engano, e nessa safra a gente está com 300 mil hectares. Então, há uma redução significativa nos últimos 2, 3 anos aí, né, de área, né? Então, enquanto que o Paraná ia há 4, 5 anos plantava em torno de 400, 500 mil hectares na primeira safra, plantou-se 300 mil, menos que 300 mil nessa safra. Então, em termos de volume, essa safra será bem menor se a gente comparar a safra anterior, justamente pela redução de área que a gente teve aí no estado do Paraná. Bom, agora falando só para poder finalizar, agradecer a tua disponibilidade conosco aqui, Edmar. Lógico que todos os produtores aí, lógico, os granjeiros, todos que dependem, né, do milho, principalmente a produção de aves e suínos aí no estado, nós temos ainda uma alternativa para aqueles preços que estão, de alguma forma, achatados no mercado internacional, né? Dependemos da China, das exportações, tanto para a soja quanto para o milho, mas há expectativas de implantação de usinas, né, da produção de etanol aí no estado do Paraná. Isso pode contribuir para uma demanda, ou para pelo menos os preços ficarem um pouco mais, não digo fortalecidos, um pouco mais sustentados, caso nós tenhamos aí, ou caso essas plantas realmente saiam do papel, usinas de etanol aí no estado do Paraná. Isso pode ajudar a dar um suporte aos preços do milho futuramente, não? É difícil dizer, mas a grosso modo a gente tem, ambos os produtos, a soja e o milho, são commodities, então eles dependem em geral da oferta mundial desse produto. Apesar que a gente possa ter, e tem um consumo crescente, né, interno aqui no Paraná, com as 3 cadeias principais, que é frango, suíno e a produção de tilápia, que consomem o milho e o farelo de soja, as usinas de etanol, elas não terão, pelo menos no curto prazo, um grande impacto no cenário paranaense, porque o Paraná, ele produz, e o milho e soja que ele produz para consumo interno, ele está muito atrelado a uma indústria, né? Está atrelado a uma cooperativa. Então, essa relação, de certa forma, a mesma cooperativa que tem o cooperado que produz, por exemplo, o milho, essa mesma cooperativa tem o cooperado que produz a carne de frango, que produz a carne suína. Então, há uma relação mais endêmica entre eles ali, e esse milho acaba por não, se eventualmente você não tiver um volume excedente, ficando nessa cooperativa. E, de fato, o excedente que sai. E se a gente pensar que o etanol é uma atividade crescente no Brasil, né, a gente estima-se que aí em 2024 a gente pode superar aí os 25% do etanol produzido seja a base de milho, né, especialmente no Centro-Oeste, com Mato Grosso e Goiás ali produzindo com as indústrias na entre-safra da cana, a gente deve ter talvez uma redução nos volumes exportados. O Paraná já não é um grande exportador, apesar que no ano 2023 a gente teve a maior exportação da história de milho, justamente porque a gente teve uma super safra de milho no estado. A gente exportou em torno ali aproximadamente 4 milhões e 700 mil toneladas, que foi a maior da história. Quando a gente tem uma produção menor de milho, essa exportação normalmente ela não acontece. Então a gente fica aí sempre em patamares em torno de 2 milhões de toneladas a serem exportadas. A indústria de etanol ela vai ser benéfica quando ela estiver em pleno funcionamento no estado, entretanto, ela não deve ter uma capacidade de mudar muito o cenário mercadológico interno aqui, e como o cenário nacional também. Explicado, Edmar. É bem isso mesmo, né? Para finalizar, algum recado para os produtores, principalmente aqueles que nos acompanham aí no estado do Paraná? A gente tem que entender que a agricultura é uma atividade a céu aberto, né? O risco ele é inerente e a remuneração é proporcional. Então, a gente sempre vai ter as fases boas e ruins, né? Na média, o produtor paranaense ele tem mais safras boas do que safras ruins. Então, acho que esse é o alento para a agricultura, não só paranaense, mas nacional como um todo. Então, ao longo do tempo, é uma atividade interessante do ponto de vista econômico.
É isso aí. Edmar Gervásio, do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná. Com prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado. Expõe aqui também do Tempo e Dinheiro para outras informações. Mais uma vez, obrigado. Um abraço a toda a equipe e até uma próxima. Até. Obrigado. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista. Lembro mais uma vez que todos os entrevistados estão nas nossas páginas oficiais e também nos canais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe todas as mídias sociais do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado e até a próxima.